Olá, eu vou passar algumas dicas da tos na tesoura. A tos na tesoura é o foco da estética dentro de um pet shop. Essa raça é um bichon frisé, que junto com o poodle são as duas principais raças de pelo armado. Nós temos dois casos, pelo liso, pelo armado. Portanto, há uma sequência interessante para a conclusão da boa tosa. Primeiro grande passo é a secagem. Fazer o uso do secador para deixar o pelo bem preparado e bem esticado. A montagem da tosa consiste em partes. 4 partes. Pernas traseira, primeiro. Dorso e barriga, segundo. Parte da frente. Pernas e peito, terceira. Quarta e última parte. Cabeça e a cauda. A parte do corpo, observamos assim. Perna. Primeiro detalhe, os arremates e acabamento dos pés. Pegamos uma margem de pelo, em média 2 a 3 dedos, e escovamos no sentido da unha. Pode ser com o uso da rasqueadeira. E usamos uma tesoura curva no acabamento. O interessante, o uso dos dedos na contenção. O pelo da perna, procuramos usar o pente de aço, usando a parte mais fina, escovando de baixo para cima. Escovando de baixo para cima. O bichon frisé, a estética, nós precisamos observar esse detalhe. A perna é uma forma de cubo. O mesmo tanto, a mesma direção, essa falha aqui, ela pode deixar o acabamento da tosa não muito bom. Nós precisamos medir e preencher esse espaço. E quanto à parte posterior da perna também. Observar bastante esse detalhe da perna. Eu vou usar a mão na contenção, erguendo um pouco a perninha e trabalhando a tesoura ao contrário. O mais interessante é que o sentido da tesoura é o contrário da escova. O mesmo tanto que eu corto na parte de fora, eu também trabalho a parte de dentro, com o uso da tesoura, desta forma. Fazendo um bom acabamento. Eu uso a posição inversa da mão, para trabalhar as partes de dentro. Concluindo no alto da coxa, eu também vou concluir a outra perna. Aí eu fico com esta parte do dorso e da barriga. Em hipótese alguma, você pega esse pelo e use rasqueadeira. A favor ou ao contrário. Por quê? Nesse caso, nós vamos deitar o pelo. Sendo que o acabamento, portanto, somente pode ser erguido. Somente erguido. Erguendo a raiz. Nesse caso, vamos usar o pente de aço, erguendo o pelo dessa forma. Erguendo. Usando a tesoura de trás para frente. Trabalhando no alto do dorso e direcionando em direção à barriga. Logicamente, aqui nós vamos precisar
erguer esse pelo da barriga. Ergue. E podemos trabalhar a tesoura nessa parte do corpo de duas formas. De cima para baixo. Ou de baixo para cima. Interessante. Primeira parte, segunda parte. Terceira parte, à frente, mesma forma. Fazemos o acabamento dos pezinhos, escovamos o pelo ao contrário, de baixo para cima. Essa parte deve envolver pernas, ombro e peito. E o uso da tesoura reta da mesma forma. Da mesma forma. Podemos optar pelo adaptador. O adaptador, vamos medir a altura desejada que vai ser tirada, colocamos no pelo. O mais interessante, essa parte do adaptador é a parte do pelo que vai permanecer. E essa parte acima é a parte que vai sair. Medimos a altura do adaptador, que no total são 19 alturas. Colocamos na lâmina 10, adaptamos na lâmina 10 ou lâmina 15 e usamos no sentido do pelo. No sentido do pelo. Dessa forma. A parte do alto do dorso, usamos nesse sentido. A parte da perna, de cima para baixo. Metade abaixo do dorso, seguimos nesse sentido. O adaptador, ele nos dá garantia, mas também ele não deixa a tosa pronta. Depois de usarmos o adaptador, vamos fazer o uso do laque. O laque ele é interessante porque ele fixa o pelo. Passamos o laque e entramos com a tesoura, erguemos normalmente e entramos com a tesoura. Procure deixar o braço erguido e usando a tesoura reta, fazendo o acabamento. Com o passar dos segundos, o pelo fica consistente. Com isso, é fácil observar o sinal da tesoura. Vai facilitar bastante no acabamento. O mais interessante no acabamento é observarmos as funções da tesoura. A tesoura curva vai facilitar nos arremates do olho, os contornos da cabeça, face, acabamento dos pés e contorno da virilha. Ela facilita. A tesoura reta providencia tesouras sempre sem pontas ou com bolinha nas pontas. Isso evita a gente fazer buraco quando está na manutenção do pelo. E volume, procuramos sempre trabalhar com uma tesoura dentada ou semidentada. A tesoura, é interessante observar a qualidade da boa tesoura. A técnica é o seguinte, de uma boa habilidade na tesoura. Essa parte do apoio, geralmente tem essa perna do apoio. Essa parte é a do polegar.
procure usar os 4 dedos no apoio. Os 4 dedos. E o polegar, faça com que o anel da tesoura não passe da junta. Passando da junta, com certeza nós vamos perder a habilidade. Perder a habilidade seria entrar errado. Com isso, o entrar errado, nós vamos cortar o pelo pela metade. Nós vamos ter lógica no entrar. O anel da tesoura passou da junta. Vamos entrar abrindo a tesoura em quantidade maior e vamos errar a entrada. Então, o primeiro passo, observa, geralmente as tesouras profissionais, esse espaço do polegar é bastante estreito. Mas também nós podemos fazer uso das dedeiras. Os graus das dedeiras vai diminuindo o diâmetro. Isso é o mais interessante na habilidade. Observando isso aqui, a técnica de entrar no filo é interessante. O primeiro passo. Geralmente os cabeleireiros molham o cabelo e dividem em mechas, dessa forma. Molhado, esses dedos, eles usam no controle da altura. O pelo, a única forma de cortar é erguendo, porque o fio ele é muito grosso em relação ao cabelo. Então o grande passo é erguer, sempre erguendo, ergue, use a tesoura corretamente e corte somente com o polegar. Somente com o polegar. Abra o mínimo possível. Evite abrir em quantidade maior. Abra o mínimo possível. Corta somente usando as pontas. E evite entrar cortando o fio pelo meio. Dessa forma. Entra gradativo. Das pontas para a raiz. Das pontas para a raiz. Essa habilidade você vai conseguindo com o tempo. Depois de você hábil na tesoura, com certeza, você vai acertar todas as todas. Escova a orelha de cima para baixo, contorna, lateral da face, ergue e use a folha deitada. Mais interessante, a folha em pé, ela corta. Folha em pé, corta. Folha deitada, arremata. Isso é interessante, o uso da tesoura em topete, em cabeça de pudo e bichão frisé.